Meio de semana é dia de Copa do Brasil. Tivemos os jogos de ida, alguns 3 dos 4 aí, jogos de ida da Copa do Brasil, mas agora, nesse momento, vamos falar do clássico. Qual deles? O Carioca, clássico Carioca. Para começar, Vasco e Botafogo. Antes da gente falar exatamente do jogo e tudo mais, vamos começar a falar que clássico da amizade não é um bom nome de clássico, né? Porque assim, eu acho muito bonita a história. O Botafogo foi o primeiro a apoiar o Vasco lá na década de 20, quando o Vasco foi proibido de jogar o Campeonato Carioca por ter muitos negros e analfabetos em seu elenco. Baita atitude, baita história. Vasco e Botafogo tem uma união muito bonita, porque lá atrás também, na década de 70, teve a entrada com as bandeiras, e os dois times entraram com as bandeiras juntas. Pô, legal demais. Mas agora, quando você vai parar e assistir e falar, tem clássico, hein? Hoje é clássico. Qual? Qual? Dos milhões? É o clássico de Partizan? Qual? É Old Freedom, como da Escócia? Não, é o Fla-Flu? Não. Clássico da amizade. Da amizade? Enfim, vamos falar aqui do jogo. Jogo esse que é o único clássico, inclusive, que pode ser jogado em São Januário sem problema, exatamente pela boa relação das duas torcidas. Ponto positivo pro futebol. Diga, diretor? E essa amizade acabou, na real, quando o Edmundo rebolou na frente do Gonçalves. Calma. Eu também não gostei desse clássico da amizade, não. Calma. O futebol é isso. O futebol é que é união. Mas realmente a amizade fica fora de campo, porque dentro é batalha. Vamos falar o que foi desse empate entre 1-1, Vasco e Botafogo. Começo de jogo que a gente já via mais do mesmo. O torcedor vascaíno, por 8 minutos, já começa a voltar a ficar traumatizado, porque a gente bate na tecla toda semana de que o Vasco é um time frágil, que o Vasco tem problemas defensivos, e logo com menos de 10 minutos de primeiro tempo já sai o primeiro gol do Botafogo, ou melhor, o primeiro gol na segunda chance do mesmo modo. O Botafogo que entra numa partida com uma escalação um pouco diferente, lembrando, olha só, o torcedor do Botafogo vai até ficar um pouco bravo comigo, tá? Lembrando o tempo de Renato Paiva, quando jogava com 2 atacantes, entrou para jogar com 2 atacantes altos, fortes, com uma característica semelhante. Cris Ramos, ex-jogador do Cádiz, inclusive, era artilheiro da 2ª divisão espanhola, fez 2 gols no jogo de estreia, entrou ao lado de Arthur Cabral, que vem fazendo muitos gols, inclusive o primeiro gol do Arthur Cabral com a camisa do Botafogo foi sobre o próprio Vasco, aqui mesmo em Brasília, no Mané Garrincha, ou seja, eram 2 atacantes de área, de preencher, de colocar volume dentro da área do adversário, 2 atacantes muito altos e muito fortes. Junta isso com o fato de o Botafogo ter 2 laterais, ou melhor, ainda mais especificamente, o Alex Telles, com um baita cruzamento, e que bola que ele coloca na cabeça do Arthur Cabral no primeiro gol, estava escrito o roteiro de como o Botafogo começaria atacando. E foi assim, acho que essa escalação, essa formação, a presença de 2 atacantes até surpreendeu o Vasco da Gama. E aí, outro problema que a gente pode avaliar no lance do gol, que foi um replay de um lance, inclusive, anterior, que o Arthur Cabral cabeceia para fora, é o Ryan. Gosto muito desse jovem do Vasco, acho ele muito útil, com potencial enorme. Gostei muito que o Vasco recusou uma primeira proposta que veio para ele, pedindo mais, porque é isso mesmo, o Vasco também tem que se valorizar e tem que valorizar seu atleta, porém não é muito marcado pelas voltas defensivas, não é um operário da bola, não tem grandes recomposições defensivas, inclusive isso é uma grande crítica aí do Fernando Diniz para cima do jovem, e foi do lado dele que faltou a recomposição que o Alex Telles conseguiu subir e botar a bola na cabeça do Arthur Cabral, que cabeceia como manda o manual, que é isso, é rap do Def, imagina a cena, cabeceia para baixo, a bola passa do Léo Jardim, abre 1-0, nesse momento eu já comecei a pensar, será que temos um Botafogo de volta? Porque é um Botafogo que ainda não encaixou com o filho do Ancelotti, o David Ancelotti, vem de partidas ruins, vem de uma eliminatória pífia contra a LDU, um jogo ruim contra a Juventude, mesmo conseguindo a vitória. E aí, nesse começo de jogo, eu falei, opa, será? Será que com essa formação diferente vai conseguir fazer uma boa atuação? A resposta veio logo na sequência, veio com o Vasco, né? Mas aqui dos pés do melhor jogador na partida, na minha opinião, Jair. Ele, volante, que veio do Atlético Mineiro, machucou logo no seu começo com a camisa Cruz Maltina, demorou, foi uma lesão de muito tempo, reintegrado, fez uma baita atuação. Aqui em Brasília ele machucou, não foi? Machucou aqui em Brasília, se eu não me engano, foi no jogo contra o Nova Iguaçu, se não me engano, que teve um golaço do Nenê.
Acho que foi exatamente esse. Estava lá presente. Foi no dia seguinte a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes pelo Al Hilal. Também tem essa curiosidade aí. Enfim, Jair faz uma das grandes atuações dele com a camisa do Vasco. E não falo nem isso só pelo gol não, tá? É um gol que dá um start na recuperação vascaína, mas por tudo que fez durante os 90 minutos, gostei bastante. Outro que teve muita participação nesse bom jogo do Jair foi o Cauã Barros. O jovem conseguiu dar muita sustentação e deu uma liberada um pouco mais pro Jair para começar a ajudar na criação junto com o Coutinho. E foi no lance de cruzamento para a área de Nuno Moreira, outro jogador que eu gosto bastante, acho ele bem lúcido no que faz, apesar de não ser um grande craque. Ele cruza, e cruzamento na área pro Vasco é pra quem? Verratti. A bola não chega nele, passa, desvia no Marlon Freitas e méritos pro Jair, que acompanha a jogada até o final e empata. Tudo isso na primeira metade do primeiro tempo. E aí, a partir desse gol, o Vasco entra na partida de vez e começa a dominar o jogo. O Vasco, a partir do gol de empate, toma o jogo pra si, e aí eu coloco alguns elementos fizeram que o jogo seguisse por essa forma. Um deles foi o Cauã Barros, exatamente o Cauã Barros jogando e dando essa mais liberação pro Jair, dando sustentação. Outro foi o Coutinho, muito perto para fazer aquelas relações de bola que o Fernando Diniz gosta tanto, de agrupar jogadores em certa parte do campo, para deixar toques curtos. Isso facilita muito a vida do Coutinho. E um terceiro fator para esse domínio foi realmente o Botafogo estar com duas torres gêmeas lá na frente, dois atacantes, e um meio pouco povoado. O meio tinha o Marlon Freitas e o Danilo, e o Montoro de um lado e o Arthur de outro, mas nenhum dos dois ajudava muito a recomposição pelo meio e para agregar o volume de gente ali mais no meio do campo. Então o Vasco ganhou de superioridade numérica, ganha em sustentação, domina o meio campo, e mais um fator é o encaixe de marcação. Foi um dos jogos que eu mais gostei de linha alta do Vasco da Gama, coisa que o Diniz também sempre gosta de fazer, que aquele time do Fluminense fazia bastante. Juntando tudo isso, fez que o Vasco fizesse um primeiro tempo basicamente de manual depois do gol. Teve uma ou outra chance, um ou outro cruzamento pro Verratti, a gente vai falar de Verratti já, mas o primeiro tempo acaba no empate. Voltamos pro segundo tempo, o Botafogo não muda seu estilo de jogo, e aí eu acho um erro, por mais que eu tenha valorizado até a tentativa do David Ancelotti de ver que a zaga do Vasco é baixa, como por exemplo o Hugo Moura, improvisado, que não é um jogador muito alto, consegue o gol exatamente nessa fragilidade, mas depois que ele viu o controle do jogo indo embora, acho até que ele demora um pouco para mudar. Ele muda quando ele coloca o Savarino no lugar do próprio Cris Ramos, após uma dividida com o goleiro do Vasco. Ele sai no protocolo de concussão, inclusive, vai desfalcar o próximo jogo do Botafogo. Quando o Savarino entra, ele começa a preencher mais o meio. Ali tem um jogador que faz a função de 10 e o jogo começa a se tornar mais equilibrado. É um segundo tempo de um jogo com mais equilíbrio, por mais que tenha tido momentos de um bom Vasco na primeira parte do segundo tempo, enquanto o Savarino não entrava. E aí, do mesmo jeito que eu critiquei o David Ancelotti e elogiei também, do mesmo jeito que eu também elogiei o Fernando Diniz, vou fazer uma crítica aqui ao técnico do Vasco. Acho que ele demora também para entender o jeito que o Botafogo se reorganiza na partida e o jeito que o time estava pedindo. Já comentei sobre a reflexão que faz a gente pensar, o Verratti, ele limita o Vasco ou o Verratti é uma solução para as limitações vascaínas? O segundo tempo não foi um segundo tempo para Verratti. O primeiro tempo estava tendo bola na área, ele estava servindo como volume ali para encaixotar o adversário, para servir até para empurrar marcador e gerar espaço para o Coutinho. Teve chances de cabeça, foi o primeiro tempo de um Verratti na sua função. Já no segundo tempo, o jogo pedia algo diferente. O Verratti quase não toca na bola, e quando toca, com todo respeito aí ao pirata, ao argentino, ele não é um jogador de futebol. Ele é um finalizador. Com a bola no pé, ele sofre bastante. E no jogo do Diniz, toda vez que precisava de alguém para fazer qualquer tipo de superioridade numérica para começar a envolver o time adversário, chegava no Verratti, travava. Ele não, infelizmente, ele não é um jogador com essa qualidade. Acho que a partir daí o Diniz poderia ter pensado em algo um pouco diferente. Ele deixa o Verratti o segundo tempo inteiro. Eu sei que as opções são limitadas, eu sei que o Verratti é o artilheiro do Brasil e a qualquer momento ele poderia fazer o gol, mas a parte final do segundo tempo não estava para Verratti, não estava para o Vasco. O Botafogo foi inclusive mais perigoso, por mais que não tenha tido assim uma super chance muito clara, levando ao final de jogo de 1-1 no placar. Diga, diretor. Foi um belo jogo do Coutinho, né? Coutinho, muito bem. Exatamente por aquilo que eu falei da superioridade numérica do Vasco no meio-campo.
que ficava praticamente entre Marlon Freitas, que tá mal o Marlon Freitas, hein? Foi só botar ele na seleção do primeiro turno e começou a jogar mal. Os últimos 3 jogos dele são bem ruins. O Danilo eu não sei se eu uso a palavra craque, mas é próximo a isso. Joga muita bola. Mesmo assim, não conseguiu segurar esse meio campo sozinho contra os 3 jogadores de meio ali do Vasco. O Cauã, o Jair, o Coutinho, fora as aproximações do Nuno Moreira, que é um cara que ajuda bastante nesse quesito, dando liberdade pro menino Couto fazer uma grande atuação. E o Diniz, a hora que o Coutinho pediu pra sair ali, o Diniz ficou grilado, hein? Ficou grilado, porque ele devia estar pensando, cara... Hoje que você tá jogando, pô. O Coutinho, ele tem altos e baixos, por mais que essa seja a temporada de mais altos do Coutinho, na minha opinião. Credo. Estabilidade Credo. Mas estabilidade física, um estilo de jogo que, por mais que a gente tenha todas as críticas ao dinizismo, ajuda. O Coutinho, ele estava numa boa partida, estava ali dominando, estava ajudando bastante na marcação até, mas pede para sair, exatamente pela questão física. Aí o Diniz deve ter olhado e falado, meu Deus do céu, pô, não é possível que esse cara vai pedir logo agora. E ele sai pensado de Andrés Gomes, inclusive, mas de nada muda. Outra coisa que tem que ser dita aqui é o Pumita. Para começar, o Pumita entra no segundo tempo no lugar do PH, e o Vasco, que tanto sente a ausência do PH, eu nem achei que sentiu tanto não. Achei que o Pumita foi bem, conseguiu até fazer esse papel de recomposição, e a torcida vascaína pede muito lance de pênalti logo no começo do segundo tempo, se eu não me engano, numa chance clara do Vasco, que a bola... Tem uma grande defesa do goleiro John, a bola vai no travessão, depois o Ryan chuta e ela bate no braço do Marlon Freitas, mas esse é daqueles típicos lances que eu deixo passar tudo. Eu aceito o juiz dar o pênalti, mas também aceito ele não dar o pênalti, porque tem argumento para um e tem argumento para outro. O argumento para dar o pênalti é lógico, a bola bateu no braço, a bola bateu na mão, isso não tem o que dizer. O argumento para não dar o pênalti é que realmente, além de ser um movimento natural, se o braço dele não estivesse ali, por exemplo, acabaria batendo no corpo do Marlon Freitas de qualquer maneira. Então é bem interpretativo. E aí, o Jair, para vingar a torcida vascaína, foi lá e deu um bandão no Daronco, inclusive, mas ali ficou no sem querer, não recebeu nada, e é assim que acaba o clássico da amizade. Diga, diretor. E o gramado? Viu a pintura magistral de São Januário, uma pintura ali meio rupestre, meio rústica no gramado? É um gramado que há 3 décadas não é 100% trocado, tem um problema o gramado de São Januário, porém o que dizem os jogadores? Falam que o gramado é bom, não vem problema em jogar lá, acha que a bola rola bastante bem, e ok, eu respeito isso, pode até ser bom gramado, mas o futebol, querendo ou não, por mais que eu também não seja tanto dessa linha, ele é um produto televisivo, e quando você para ver jogo, tem coisas que te chamam a atenção. Por exemplo, quando você liga uma partida de Copa do Mundo, tanto é que você vê, você mesmo, estou apontando você vê qualquer jogo de Copa do Mundo, pode ser um Irã e Filipinas, pode ser um Coreia do Maltino contra a África do Zimbábue. Qualquer time de qualquer seleção, você para e vê. Por quê? Porque te chama, o ambiente é bonito, a grama é verde, o estádio é bem montado. A mesma coisa com a Champions League, você para ver uma oitava de Champions League de qualquer time. Boroclint contra Sturm Graz, acaba vendo. Agora, quando você liga pra ver o jogo, e você não é torcedor do Vasco nem do Botafogo, por exemplo, tá ali zapeando, chegou em casa e aparece um gramado com uma grama que parece que foi montada de qualquer jeito, uma iluminação baixa, te afasta do jogo, te faz pegar o celular. A mesma crítica pode dizer, você tá criticando São Januário? Não é verdade. Outro que eu critico também, que tem a mesma estética ruim, é o Allianz Parque e o estádio do Palmeiras também. Aquela grama cinza, você tá passando ali na TV, vê aquela grama cinza, já não te chama pro jogo. Mas enfim, são detalhes além. Fato é, fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei, gostei da atuação do Vasco. Achei um primeiro tempo, principalmente pós o gol, muito bom. Um segundo tempo que o Diniz demorou um pouco até uma leitura, mas que foi de primeira metade do Vasco. E um jogo ruim do Botafogo. O trabalho da David Ancelotti até aqui não me brilha os olhos. Tem que prestar muita atenção nesse projeto do Botafogo, que está enrascado com as questões do Textor. Gastou 600 milhões de reais. Para ter uma viagem de comparação, o Flamengo nesse ano gastou 200 milhões. O Botafogo, atual campeão da América e do Brasileiro, gastou 600 milhões de reais. E mesmo assim o time não joga futebol. Não gostei do jogo do Botafogo. Por mais que o David Ancelotti tenha explorado fraquezas da defesa do Vasco,
A partir daí o time pouco fez e o segundo tempo também não foi de brilhar os olhos, mesmo ele tentando ter consertado ali o esquema com o Savarino. Diga, diretor. E hoje pela manhã, um caminhão bateu na fachada do Vasco. O Vasco parece São Januário. Ele atrai umas coisas, né? Tipo, a fase do Vasco. Cara, é assim. E pior, eu não tô nem brincando. Quando eu vi a notícia assim, caminhão bate no estádio, eu tinha certeza que era do Vasco. Certeza que ia ser em São Januário. Coisa de Vasco, mas a boa notícia pro torcedor vascaíno é que, além das contratações que estão para chegar, Matheus França, gosto muito desse jogador, vai ser apresentado no time titular. O Robert Renan, que eu também sou fã de carteirinha, talvez seja até fã demais dele, do que ele realmente entrega, mas sou fã. O Vasco, se ele manter boas atuações a esse nível e com mais sustentabilidade defensiva, pode chegar a algum lugar. Fato é o confronto mais aberto pro jogo da volta. Robert Renan, torcedor do Ceilândia, que inclusive você entrevistou, tá lá no Instagram. Tem entrevista do Robert Renan no Instagram do futebol, @fute.e.bola. Faço perguntas pertinentes sobre o futuro do Robert Renan, inclusive. Você, torcedor vascaíno, pode ir lá conferir que ele abriu o jogo. Ó, que nem Léo Dias faz, ele faz desse jeitinho. Tá aprendendo. É isso, empate 1-1 entre Vasco e Botafogo no clássico da amizade. Clássico da amizade, cara. Não, com todo respeito. Cara. É muito amor, clássico, né? Clássico da amizade. É que nem um clássico vovô, pô.